Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor Jesus esteja sobre nós. Amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. No texto paralelo, que está em Lucas 2, os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, ensina-nos a orar. Mas em Mateus fala algo muito interessante aqui. E eu queria que você permitisse que o Espírito Santo falasse ao nosso coração nessa manhã. Amém, queridos? Então, a partir do versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Essa palavra hipócritas aqui, no texto original, ela tem sentido de alguém que está fazendo um teatro. Me entendem? Então o que Jesus está repreendendo aqui é a gente fazer um teatro nas nossas orações. Estamos juntos? Amém. E aí ele continua: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu estava meditando nesse texto e uma parte dessa oração que Jesus está nos ensinando, eu queria confessar para vocês como é difícil. Eu tenho dificuldade. Não sei se você tem facilidade. Porque o Senhor diz assim: venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é difícil a gente obedecer à vontade do Senhor. Porque quando a gente fala de oração, e mais uma vez eu quero dizer, eu tenho dificuldade. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Parece que a gente na oração, a gente quer determinar para o Senhor como fazer. Então não é seja feita a tua vontade, mas parece que a gente erra. A gente parece que ora assim: seja feita a minha vontade. Amém?
E se vocês me permitirem, eu queria falar um pouquinho sobre essa porção dessa oração nessa manhã. Porque algo que Deus tem falado comigo é como a gente tem facilidade de perder o foco. E esse é o tema que eu queria dar para essa mensagem. A gente não pode perder o foco. A gente precisa se concentrar naquilo que é importante. Por exemplo, vocês estão perdendo o foco agora. Está todo mundo se concentrando com algo lá. Foca aqui. Tem uns macaquinhos aí. Benção. Nós somos todos macacos. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Senhor Jesus está nos ensinando algo, um princípio aqui muito importante. E eu percebo que muitas vezes a gente tem facilidade de quebrar esse princípio. Sabe por quê? A vida é feita de escolhas. Sim ou não? Sim. Como que você tem feito essas escolhas? A todo momento a gente precisa tomar decisões. Como você tem tomado essas decisões? A gente percebe assim, se você pegar de Gênesis a Apocalipse, tem várias passagens que mostram homens e mulheres como nós, que foram tomar decisões, fazer escolhas. E na maioria das vezes eles erraram. Por quê? Porque fizeram segundo a vontade deles. Às vezes eu concordo que a gente toma decisões assertivas. Fazemos escolhas certas. Mas, posso estar equivocado aqui, na maioria das vezes, as nossas decisões são equivocadas. Por quê? Porque algumas nos levam mais próximos do Senhor. E outras escolhas que nós fazemos nos distanciam do Senhor. Elas nos puxam para trás. Há escolhas que são acertadas, mas outras são insensatas. A gente faz, porque não sei se vocês têm percebido, parece-me que as escolhas ou decisões que a gente tem que tomar estão sempre com um detalhe. Tem que ser rápido. E no reino de Deus a gente não pode ter pressa. A gente precisa aprender esse princípio. Tem momentos que a gente fala assim, eu vou pensar. E esse pensar, na minha concepção, eu vou orar. Vou buscar em Deus. Vou clamar ao Senhor. Porque Deus fala. Não é isso que Ele ensinou aqui? Amém. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Há situações que merecem, há escolhas, decisões que merecem o nosso empenho. Merecem a gente se dedicar. Mas tem outras que drenam as nossas forças, tiram a nossa paz, nos deixam inquietos, ansiosos, temerosos. Com certeza Deus não está nisso, porque nós servimos um Deus de paz. Amém. Há escolhas que precisam ser tomadas, mas elas não podem tirar o nosso foco. Porque o nosso foco, não importa, amados, não importa a escolha, a decisão que a gente venha tomar. Se nos tira do foco que é Cristo, algo está errado. Já é um prenúncio de não devo tomar essa escolha, não devo tomar essa decisão. Porque aquilo que nos afasta do reino não é, com certeza, a vontade de Deus para nós.
Porque a sabedoria, o entendimento, a criatividade, a inteligência provém do alto. Provém de Deus. Ele é a fonte de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. Paulo fala que são insondáveis. E interessante que por séculos a gente vê os filósofos, cientistas, estudando e buscando, querendo entender algo. E cada vez mais não sabem nada. Por quê? Porque estão longe da vontade do Senhor. Longe. E por isso eles não conseguem compreender as maravilhas do Senhor. Por isso que o Senhor fala que as coisas dele é loucura para os entendidos e sábios. Mas para nós são riquezas, preciosidades. Amados, aqui que eu me preocupo, como que nós temos lidado com essas preciosidades do Senhor, com a riqueza da sua glória. Como que nós temos lidado? Porque como discípulos de Cristo, a gente precisa ter convicção, certeza, que são manjares que o Senhor tem para a nossa vida. São manjares. O Senhor Jesus nos chamou, nos fez frutíferos, para que a gente frutifique. Por que nós temos dificuldade em frutificar? Vocês já pararam para pensar nisso? O que nos impede de frutificar? Jesus falou muito sobre isso, amados. Muito. O Senhor nos deu todas as qualidades celestiais, assim, para que a gente exerça na terra aquilo que é a vontade dele do céu. Nós somos aqui, como o Denir falou domingo passado, né? E eu fecho com ele em 100%. Nós somos embaixadores de Cristo. Amém. Na terra. Somos. Amém? Somos. Amém. Você tem sido esse embaixador? De Cristo ou do mundo? Nós precisamos parar e pensar nisso. Porque as nossas escolhas, as nossas vontades determinam quem nós somos. Como eu falei no início, a nossa vida é feita de escolhas. E como nós não podemos deixar de ter essa convicção, essas escolhas, o Senhor nos capacitou com dons e talentos para a gente fazer a escolha correta. Para a gente andar segundo o seu propósito. Eu quero insistir, amados, essa foi a oração que perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. Ele poderia falar uma oração tão bonita. Às vezes a gente vê as pessoas fazendo orações tão bonitas, né? Mas vazias de Deus. Porque Deus não está no propósito. O Senhor nos capacitou com dons e talentos para a gente ter a capacidade de suprir a necessidade do próximo. O quanto nós estamos suprindo as necessidades do próximo. Para um pouco e pensa. Hoje é domingo. De segunda-feira passada a hoje, o quanto você supriu. Você foi sal, você foi luz na vida do teu próximo. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. O quanto? Tem uns detalhes nessa oração que eu queria destacar nessa manhã. O primeiro detalhe que me vem à mente é que Jesus está falando assim: para de olhar para o passado, olha para frente. E aqui me vem assim na mente uma coisa que o Jamê fala muito, né? É interessante mesmo, né? Todos aqui são habilitados? Quantos são habilitados aqui a dirigir? A maioria, né? Qual que é o seu raio de visão maior? O para-brisa ou o retrovisor?
Não ouvi. Parabéns. Então por que a gente insiste nas coisas celestiais olhar no retrovisor? Se o Senhor está mandando a gente olhar para frente. Sabe por quê, amados? O que passou, passou. É passado. Mas o que vem é o que vai acontecer. E nós podemos fazer as coisas diferentes. Amém? Que coisa tremenda. Paulo, entendendo isso, ele não fala, esquecendo das coisas que para trás ficam, avancemos para aquelas que estão diante de nós. Para isso, nós temos que ter coragem, ousadia, intrepidez, santa intrepidez. Mas o Senhor nos dá. Não falei agora há pouco, Ele nos capacita. E se alguém tem necessidade, peça, o Senhor dá, gratuitamente. Não é isso que Tiago fala? Se está faltando algo, peça ao Senhor, Ele dá. Mas se a gente está sempre insistindo em olhar pelo retrovisor, a gente fica preso a acontecimentos passados. E posso falar algo para você? Você não vai conseguir mudar o passado. E o passado não vai ter ação nenhuma no seu que está na sua frente. A gente, sabe o que acontece com a gente? A gente fica assim, estático, preso, fincado. E o Senhor não nos chamou para ser fincados, estáticos. Ele mandou a gente ir, caminhar. Indo, faceis discípulos. Porém, para a gente avançar, a gente precisa desvencilhar daquilo que pesa nas nossas vidas, das bagagens que a gente insiste em carregar, que o Senhor Jesus já nos libertou. Na cruz Ele cravou e nos libertou, mas a gente insiste. Porque essas coisas estão presas na nossa vontade. Está aí, esse é o ponto. E se está presa na nossa vontade, Guilherme, ela nos ata no chão, ela nos amarra aqui. Isso é sério. E há amarras que a gente não vê. São amarras emocionais. Situações do passado, questões, falta de perdão. Uma das coisas que me assusta no meio do povo de Deus é ter um discípulo que chega e fala assim: eu não perdoo. Eu tenho um exercício para você. Posso? Se tem alguém nessa condição aqui que fala eu não perdoo, leia essa oração repetidamente de Mateus que Jesus ensina. Porque ele fala o quê? Você percebe a continuação? Eu parei no 13, né? Mas o 14 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. Amados, acorda. Quem somos nós para reter o perdão? Se a gente retém o perdão, o Senhor retém. Misericórdia. Nós precisamos ser livres. A gente precisa parar de olhar no retrovisor. Olha o tamanho. Vamos dizer assim, vai um retrovisor bom, vai. Do meu carro é assim, mas tem carro que é até assim, né? Grandão de caminhão, né? Mas olha o tamanho do para-brisa, a proporção. Para de olhar para o retrovisor, olha para frente. Deixa o Espírito Santo pelejar as nossas batalhas, nos capacitar. Não permita, e aqui eu vejo que é algo muito importante, não permita que o diabo roube as alegrias que o Senhor tem para nós. O Senhor nos chamou para sermos um povo alegre, que canta, que salmodeia Ele, que canta hinos espirituais. Quanto tempo não sai de sua boca um hino espiritual, um cântico de louvor? Que
Coisa mais gostosa. E sabe, amados, deixa eu falar para você, mas eu trabalho, Chico, não sei. Tá bom, se você está no seu trabalho lá, você fica... O que os seus amigos vão falar? Que seja. Agora na nossa boca tá funk, música do Rebolation, de tudo isso, porque cola. E aí alguém fala mal para você? Não. É normal, né? Mas tá te levando para onde? Vocês percebem? Eu sempre tenho isso, eu tô só moldeando o Senhor com cânticos. Amados, não deixa o diabo roubar a tua alegria. Aleluia. Seja livre. Aleluia. Não permita que sua alma fique em amargura, presa em amarguras. Seja livre. Perdoe. Coloca aos pés do Senhor os laços que o ressentimento quer colocar nas nossas vidas. Põe aos pés do Senhor, põe na cruz. Não entrega a sua mente a essas loucuras de achar que a gente pode reter aquilo que Deus nos deu gratuitamente, o perdão. Deixa eu falar uma coisa importante para você essa manhã. Para de terceirizar as suas emoções. Não, Chico, eu não faço isso. Faz. Porque quando a gente começa a pensar algo que o mundo está querendo determinar, a gente está terceirizando as nossas emoções. E o Senhor nos fez seres emocionais. Os nossos sentimentos foi criado por Deus, não foi o diabo. Se Ele nos criou com esses sentimentos, é para que a gente tenha a alegria, a certeza, a convicção daquele que nos amou primeiro. E nos chama para ser instrumentos desse amor, como o João Alfredo falou agora há pouco aqui. Vamos expressar esse amor. Coisa mais linda. Vamos expressar. Mas para isso a gente tem que manter o nosso foco naquele que nos amou primeiro. Nos amou e nos chamou para fazer igual. Venha o teu reino. Jesus nos prometeu que quando a gente buscar o seu reino antes de qualquer coisa, o seu reino e a sua justiça, tudo mais nos será acrescentado. Você crê nisso? Amém? Amém? Ou amém? Amém. Glória a Deus. Eu creio. Eu li, por isso eu creio. Aleluia. É tão bonito ver Mitian fazer isso, eu não me canso. Eu estava agora há pouco em Bauru, lá ele de novo. Eu li e eu creio. Aleluia. Queria poder dar um salto aqui agora, mas não estou podendo ainda. Mas vou poder. A gente precisa, amados, entender que toda autoridade dos céus nos foi delegada. O Senhor nos deu, nos capacitou. Então, é debaixo de qual autoridade? Do Senhor. Amém. Amém, queridos? Então, aqui vem a segunda questão que eu vejo nesse texto aqui que me chama a atenção. Há gigantes que precisam ser vencidos. Eu creio que quando Davi foi levar a provisão que o pai mandou para os seus irmãos que estavam no campo de batalha, ele chegou lá e se defrontou com um gigante. Vocês concordam ou não? Como ele se chamava? Golias. Tem Golias na sua vida? Mas posso falar que tem um gigante pior que Golias? E sabe quem era esse gigante? O irmão de Davi. Porque quando Davi chegou e ficou assim, puxa vida, né? O que aconteceu aquilo, tal, né? O irmão mais velho
de Davi? Vocês se lembram dele? Eliabe. Ele começou a humilhar Davi. E amados, deixa eu dizer para vocês, eu vejo que essa é um gigante nos nossos dias que precisa ser vencido. Sabe por quê? Quando a gente tem uma posição espiritual, que a gente está tendo essa convicção, que a gente precisa mudar algumas coisas da nossa vida, precisa tomar algumas posições, o diabo usa exatamente essa estratégia. Tá crentão, hein? Tá espiritual, hein? Amém! Glória a Deus! Mas vocês percebem, essa crítica, ela vem como um gigante que se levanta, e muitos sucumbem. Às vezes, deixa eu falar para vocês, às vezes é a pessoa que a gente mais ama que fala isso para a gente. Com certeza, Eliabe era o irmão que Davi tinha como espelho. Que quem de nós aqui não olha para o irmão mais velho e não tem uma admiração por ele? Imagina como essa fala de Eliabe machucou Davi. Agora, vocês percebem que o nosso irmão mais velho, ele dá uma palavra diferente para nós? Amém. Jesus é o nosso irmão mais velho. E ele fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Anda nisso, faz isso. Para de dar ouvido para aquelas palavras que vêm para nos fazer pensar o contrário. Nós precisamos vencer. Eliabe, o que Eliabe estava querendo? Sendo ali um instrumento do inimigo para tirar o foco de Davi. Aí sabe, eu estava ouvindo um pastor falar esses dias, eu achei muito interessante. Davi, qual foi os dois momentos, o mais importante e o pior na vida de Davi? Quem pode me ajudar? Qual foi o momento mais importante de Davi? É esse, né? Venceu Golias, não é isso? Quando ele foi ungido. Não, foi quando ele venceu o gigante. Depois ele foi ungido. É verdade. Isso que trouxe a unção. Qual foi a posição que fez Davi vencer o gigante? Ele foi e se abaixou no riacho, no ribeiro, e pegou seixos. Alguém já pegou seixo no ribeiro? É fácil. Você tem que ficar escolhendo. Então ele não ficou pouco tempo abaixado. E qual foi o pior momento de Davi? Achou o pecado dele. Com Betseba. Aonde Davi estava? Na casa dele. Em que lugar? Na varanda. No mais alto ponto. Vocês percebem a diferença? Quando ele foi o maior, ele estava como? Prostrado. Quando ele foi o maior, ele estava exaltado. Estava por cima. Meu senhor, fica aí, não precisa guerrear não. O senhor está precisando descansar. Vai descansar. Aí me vem a mente assim: você está muito estressado. Vai pescar. Tira umas férias. Vai para a praia. Dificilmente eu vejo alguém falar assim: você está estressado, né? Vai orar. Vai dobrar seu joelho. Vocês percebem, amados, que as posições são diferentes. Mas quando ele se ajoelhou lá para pegar os seixos, Deus o exaltou. Amém. Deus o exaltou. Quais as escolhas que nós temos feito para vencer os nossos gigantes? Amados, presta atenção, isso é importante, porque o inimigo tem tirado o nosso foco. Tem colocado o foco errado na nossa vida. Tem feito a gente inverter a polaridade. Inverter as coisas que o Senhor falou. E Jesus essa manhã está falando para mim e para você: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eliabe queria tirar o foco de Davi, mas Davi não permitiu, porque Davi estava focado. Quem é esse incircunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo?
Davi não gastou o seu tempo, nem as suas energias com a crítica de um irmão. Amém? Amém. Por que a gente perde tanto tempo quando os nossos irmãos nos criticam? Porque eu acho que ainda a gente não sabe quem a gente é. Quando a gente sabe quem a gente é, a posição diante de Deus, nada ao nosso redor nos abala. Porque quando a gente dá guarida para essas críticas, o que acontece? A gente, se deprecia, se desanima, e uma coisa interessante, nos contagia, porque a gente passa a ser críticos também. E o Senhor Jesus não chamou a gente para ser críticos, Ele chamou a gente para ser amáveis, falar palavras que edificam, que constroem. Se a gente fica dando guarida, escutando esses pensamentos críticos, a primeira coisa que acontece na nossa vida, o diabo vem e rouba a nossa alegria. E o Senhor Jesus, por várias vezes, inspirou homens para escrever para a gente: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez, alegrai-vos. Lembram? Porque se a gente não se alegra, a gente perde a alegria. Perdendo a alegria, a gente perde a paz. Perdendo a paz, a gente perde o sono. Perdendo o sono, a gente perde os sonhos. Os sonhos de Deus para nós. A vontade de Deus para nós. Jesus, Ele nos chama para andarmos segundo a sua vontade. Sonhar os sonhos que Ele tem para nós. Para isso a gente tem que ter uma noite de sono de paz. Não com amargura, com ressentimento. Jesus, quando Ele pede para a gente cumpra a sua vontade aqui na terra, Ele nos capacita com todas as ferramentas necessárias para que a gente consiga cumprir isso. Porque quando Ele está falando, seja feita a sua vontade, Ele está nos capacitando. Ele sabia muito bem que a gente ia enfrentar gigantes. E quando eu falo gigantes aqui, são situações, são críticas, são palavras que vêm para nos depreciar. Mas o Senhor Jesus nos chamou para transformar vidas, situações. Por onde a gente passa, a gente exale a fragrância do seu conhecimento. Amém. E interessante que os discípulos, eles pegaram isso, e por onde eles passavam, eles transformavam os lugares onde eles estavam. Vamos ver? Alguém pode ler Atos 4, 32 e 33? Atos 4, 32, 33. 32 e 33. E era o coração, a alma da multidão os que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Vamos repetir juntos essa última fala? E em todos eles havia abundante graça. Não é em alguns, é em todos. Amém. Cadê a abundante graça? Está aqui. Aleluia! Em mim e em você. Amém. Há essa graça abundante. Porque o Espírito Santo reina em nossas vidas. Há graça, há esperança, há amor, há afetos, entranháveis afetos e misericórdias. Há um só pensamento.
um só coração. É isso que nos une. Que coisa tremenda. Oh, Senhor. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Será que o nosso estilo de vida tem sido diferente do estilo de vida das pessoas do mundo? Ou não? Nós precisamos refletir nessa pergunta. Porque senão nós não estamos fazendo a vontade daquele que nos arregimentou. Nós estamos fazendo a nossa vontade. A vontade que o mundo fica querendo determinar. Vou repetir. Será que o nosso estilo de vida tem sido diferente do estilo de vida das pessoas que estão aí no mundo? Amados, a nossa luz precisa brilhar, porque o Senhor nos capacitou a ser luz. Jesus nos abençoou nessa oração, porque quando Ele diz, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, a gente não pode ignorar essas palavras. Mas me parece que a gente tem ignorado. Parece que essas palavras não têm nexo. Tem. São poderosas, porque transformam vidas. O reino dele está aqui, presente em nós. Nós somos embaixadores desse reino. Estamos vivendo numa geração que tem medo de crítica, que tem medo das coisas. Amados, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Alguém pode me sugerir algo? Você crê nisso? Quem nos separará do amor de Cristo? Tem algum gigante capaz de nos separar? Não. Ah, mas espera aí, tem um detalhe. Talvez o gigante que você está querendo vencer, você tem que aprender a fazer isso aqui. Também não, né? Manda uma criança, é melhor. Mas nós estamos precisando aprender a fazer isso. Joelhos no chão. Porque quando nós nos humilhamos, Ele nos exalta. Amém. Ele nos exalta. Essa tem sido a minha luta com o Senhor. Falo, Senhor, eu estou sentindo falta de poder dobrar meu joelho. Ele conhece o meu coração. Ele sabe que eu estou sentindo falta. E isso está sendo um martírio para mim. Mas Ele sabe. Eu também. Esse tem sido o meu gigante. Não posso enxergar. Mas Ele sabe, Maria. Ele sabe. Amados, para de deixar críticas, situações te parar. O Senhor nos chamou para a gente ir em frente, vencer o gigante. Amém. O Senhor adestrou as nossas mãos para a guerra e os nossos dedos para a batalha. Amém. Creia nisso. Posso vencer uma tropa e saltar as muralhas. Aleluia! Glória a Deus! Porque Ele é por nós. Quem será contra nós? Nem a morte, nem a vida, a altura, profundidade, nada nos afastará do amor de Cristo. Quanto tempo faz que você não tem dobrado o seu joelho? Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Quanto tempo? Ou alguém aqui como eu e a Maria não pode dobrar o joelho? Tem mais alguém aqui? E o terceiro ponto que eu queria destacar. Nós precisamos trabalhar com entusiasmo, com alegria. Quando o Senhor chamou Neemias para reconstruir o templo, reconstruir a cidade, Neemias foi? Não.
primeiro ele tinha que pedir para alguém que era superior a ele. Só que ele serve a um Deus que é vivo. E quando ele chegou diante do rei, que podia mandar tirar a cabeça dele fora, o rei falou assim: o que te deixa triste? Vai. Vocês percebem? Se tem alguma coisa no mundo que está impedindo a gente de fazer a obra do Senhor, a nossa oração tem que ser: Senhor, que essa situação venha a ser algo que me ajude e não que me impeça. Porque o rei permitiu que Neemias fosse reconstruir. Mas tem um detalhe, né? Quando ele chegou lá, veio um segundo gigante. Vocês se lembram lá? São pessoas. E vieram falar o quê? Coisas boas para ele? Não. Coisas para desanimar. Eu percebo, amados, que uma das coisas que parece que hoje mais para um cristão são comentários. São falas. O Senhor tem nos chamado para fazer. E se a gente é obediente, o que acontece? As coisas acontecem. As coisas saem do papel. As portas se abrem. Porque a gente está na hora certa, no lugar certo e com a motivação certa. Porque a gente está fazendo a vontade dele. Não sei se me fez lembrar de Moisés com Deus. Ué? Marcha, filho. O povo tá reclamando, não deu nem bola. Vai. Porque quando o inimigo usa pessoas, e as pessoas vêm falar algo pra gente, vocês já perceberam qual é a primeira coisa que acontece? A gente para. Não, Chico, não para. A gente para de fazer o que a gente estava fazendo. A gente para de orar, para de mandar um versículo, para de falar. A gente para. Porque essa é a vontade do inimigo, não é a vontade do Senhor para nós. A vontade do Senhor é que a gente vá em frente. E interessante que quando os inimigos, a primeira estratégia que eles usaram para desanimar Neemias, vocês se lembram? Eles chamaram Neemias. Vocês pensam que é uma coisa ruim? Não, eles chamaram Neemias para sentar à mesa. Aí eu fico pensando assim, puxa vida, né? Quantas vezes faz a mesa bonitinha e tal, mas o que é o comentário que sai na mesa? É só um falando mal do outro. E Neemias foi. O que ele falou? Quando chamaram Neemias para se sentar ao redor da mesa, ele falou o quê? Eu estou fazendo uma grande obra e não posso ir. Às vezes a gente tem que ter coragem, amados, de levantar da mesa e falar: preciso ir embora que eu tenho algo para fazer. Vamos ser sinceros. Será que eu precisaria estar falando isso? Não, né? Amados, sabe por que eu preciso falar? Porque essa obra ela tem um prazo de validade. E esse prazo está acabando. Jesus está voltando. Como que nós vamos ser encontrados? E eu preciso falar. Um texto me chama a atenção, porque quando Jesus desceu do Monte da Transfiguração, tinha um pai que estava aflito, porque o filho dele estava endemoniado. E sabe por que esse pai estava aflito? Jesus estranhou. Ele falou: eu chamei todos os seus discípulos e nenhum deles conseguiu tirar o demônio. Sabe por quê? Porque os discípulos estavam preocupados em ficar batendo boca com os escribas.
Em vez de eles estarem, Jesus deixou o exemplo, em vez de eles estarem em oração, em jejum, para estarem preparados, porque Jesus falou que tem castas que só saem com jejum e oração. Os discípulos ficaram lá batendo boca. Hoje eu vejo um sentido mais ou menos parecido. É o WhatsApp, é blá, 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 like, dislike, não está curtindo, puseram essa foto, não era para pôr, não sei o que, fizeram uma festa, não me chamaram, fizer isso, aquilo. Os discípulos continuam da mesma forma, perdendo o foco. E quantos pais estão chorando hoje porque têm filhos endemoniados? Em vez de eles estarem fazendo a obra, eles estavam discutindo a obra. Jesus não chamou a gente para discutir a obra. Jesus nos chamou, eu e você, para fazermos a obra. Fazermos a obra. Em vez de eles estarem orando e jejuando, buscando poder para fazer a obra, eles estavam discutindo com os opositores da obra. Amados, quanto tempo gasto em discussão infrutífera? Quanto tempo a gente continua hoje com essas coisas? Quanto tempo? A gente está correndo atrás e perdendo tempo, fazendo agendas que nos levam a lugar nenhum. Pelo contrário, nos cansam, nos estressam, e como eu tenho dito para vocês aqui, parece que nós estamos vivendo dias onde as férias não descansam. A pessoa volta das férias e fala, eu estou tão cansado. Então nada mais descansa. Porque a gente está perdendo o foco. A gente precisa se concentrar naquilo que é importante. Fala com sinceridade para mim. Com sinceridade. Você voltou cansado? E por quê? Eu acho que a rotina assim diferente, muito agitada, muito intensa. Porque você viu coisas, né? Que são coisas que você gostaria de fazer diferente. Mas sabe por que o Senhor permite isso? Para que nas suas orações você seja assertivo. Você percebe? Muda tudo. É esse o ponto. Às vezes o Senhor nos leva e a gente se cansa, se estressa, mas tem um objetivo. Porque da mesma forma, alguém sai, vai viajar para um lugar, volta cansado e estressado. E só viu coisas bonitas, só viu a natureza, mas volta assim. Por quê? Porque está sem foco. Quando ele nos coloca o foco correto, a gente tem um peso diferente. Isso é primeiro. Medita nisso que ele fala. Amados, é muito interessante isso. Muito interessante. A gente não pode perder o foco naquilo que o Senhor tem nos chamado. Amém, queridos? E eu queria concluir insistindo nesse trecho da oração. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É isso que a gente está vivendo? Não tem problema. O ponto que eu queria destacar essa manhã é que a partir de agora eu creio que a gente pode fazer diferente. Amém. E isso é importante. A gente pensar que a gente pode fazer diferente. Quando a gente olha para uma situação, a gente vai agir diferente. Ontem nós estávamos aqui, o Ademir estava falando algo interessante, né? Que ele leu e deu uma explicação muito profunda para nós sobre Romanos 1, né? E o interessante é que quando Paulo fala que a ira de Deus se acendeu, né? Sobre toda a impiedade, vocês percebem que tem um detalhinho antes? Dos céus.
Então a ira de Deus não é medida aqui pelas situações que a gente vê no dia a dia. O modelo é dos céus. Por isso que sempre quando Paulo fala para a gente como a gente viver, a gente precisa olhar para o alto. Por isso que ele dá nessa porção da oração aqui, nos ensinando, venha o teu reino, que nos capacita a pensar como Ele quer que a gente pense. As coisas do alto, não as coisas que o mundo quer que a gente pense. Amados, vai ser diferente quando a gente começar a prestar atenção nesses detalhes. Amém, querido? Amém. Ainda que nesse momento você fale, não, está tudo errado, Deus vai pôr as coisas no devido lugar. Amém. No momento certo, na hora certa. Amém, querido? Amém. Eu quero louvar a Deus nesta manhã, Amém. porque o Senhor tem falado ao nosso coração. O Senhor tem ministrado ao nosso coração. Senhor, Tu conheces o nosso coração. Tu sabes cada um de nós aqui, Senhor. As nossas lutas, as nossas dificuldades. Desde o mais novo aqui, João Vicente, até o mais idoso. O Senhor sabe o que nós temos passado, como nós temos vivido. O Senhor sabe os nossos acertos e o Senhor sabe os nossos erros, os nossos fracassos. Mas nesta manhã eu quero rogar junto aos meus irmãos. Nos ajuda, Senhor, a não perder o foco, Senhor. Pai, mesmo que a gente caia na tentação de tirar o foco, nos traz de volta ao foco, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Como o autor de Hebreus fala, Senhor, nos tira todo o peso, tudo aquilo que nos faz diminuir a carreira que o Senhor nos tem proposto, Senhor. Que a gente possa lançar fora, para que a gente possa ficar livre, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Eu queria dar os avisos, e hoje eu até eu tomei a liberdade de não pedir para os irmãos do louvor, eu quero dar os avisos, porque tem uns detalhes importantes que eu queria dizer para vocês. Então, segunda-feira a gente não tem a reunião de liderança. Os grupos caseiros, os líderes vão comunicar o dia, a hora essa semana. E nós vamos ter o nosso retiro de famílias. E eu queria que você estivesse atento pelo seguinte: esse ano nós vamos fazer, começando no sábado, às 19 horas, nós vamos ter um tempo de palavra, um tempo de comunhão aqui. No domingo, às 18 horas, também um tempo de palavra. Na segunda-feira, às 18 horas, às 19 horas, segunda-feira. Só no domingo que é às 18. Segunda-feira, às 19 horas. E terça-feira a gente vai encerrar aqui a partir das 10h30 horas com a comunhão. Para a comunhão, nós estamos pedindo para que cada família, traga 1 quilo de carne, a sua porção de carne e o refrigerante, para a gente fazer um churrasco e ter um tempo de comunhão. E de churrasco. Amém, queridos? Então, essa é, assim, o nosso tempo de comunhão. Então, eu queria dizer para vocês assim: Chico, mas todo dia é pesado. Amados, nós vamos estar falando sobre aquilo que é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É que a gente seja uma Família. de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então tem algo mais importante do que a gente aprender acerca da família de Deus? Tem. Será que é pesado a gente ficar sábado, domingo e segunda aprendendo acerca do que é a vontade de Deus para a família? Vamos ser sinceros. Que coisa boa, né? E na terça-feira a gente tem um tempo de comunhão, de estar juntos aqui. Então eu queria incentivar os irmãos.
Se alguém tiver dificuldade, por favor, me procura. Eu quero ouvir a sua dificuldade e te ajudar naquilo que for possível. Amém? Inclusive, se alguém tiver dificuldade de trazer o quilo de carne, tudo, fala comigo. Que isso não seja impedimento de você estar aqui. Amém, queridos? Ontem eu estava assistindo a ordenação lá no Parnaíba, né, do Mateus, e me deu uma emoção, amados, porque eu penso assim, eu senti a alegria do Oswaldo, sabe? De ver os nossos filhos cumprindo o propósito do Senhor. E eu queria dizer para vocês uma coisa assim, se nesse momento você não está vendo os seus filhos cumprindo o propósito do Senhor, eu queria dizer para você que Deus está no controle. Amém. Você vai ver. Amém. Creia nisso. Amém? Porque eu, assim, aquilo ontem eu fiquei assim, glória a Deus, Senhor. Porque o Senhor está cumprindo os seus propósitos. Amém, queridos? Então, queria incentivar vocês. Mais uma vez, se alguém tiver alguma dificuldade, me procure. O importante, amados, a gente está junto. E a gente está se edificando juntos. Amém? Não temos aniversariantes essa semana. Amém? Então, esses são os avisos. Chico, pode convidar pessoas? Sim, né? com certeza. Tanto para as palavras, quanto também para o nosso dia de comunhão. Só se lembra que se você está aumentando a família, aumenta um pouquinho, né? Seja generoso. Amém, queridos? Amém. Uma das coisas que tem me alegrado, não sei, os irmãos, alguns que têm participado, né? A gente tem feito, inclusive, da próxima semana, a gente está fazendo os grupos, intercalando, né? Uma vez nas casas, uma vez os grupos nos locais que se reúnem, né? A última quinta-feira foi surpreendente a mesa, assim, um bolo lá de chocolate, assim, Bolo foi um salgado. sucesso, né? Bolo salgado também da Vânia, né? Então, assim, cada vez mais a mesa está surpreendente, né? Então, assim, e na próxima semana essa vai ser na terça-feira essa comunhão. Todos os grupos vão estar aqui para celebrarmos, né? E tem sido muito bom. Assim, o tempo de comunhão, faz parte. É a igreja se reunindo na casa. Amém, queridos? Amém. Que o Senhor possa estar nos trazendo de volta ao foco. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Amém?